Shalom, bendito seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do nosso Deus. Recebam minha gratidão por estar num novo horário, porque vocês combinaram, vocês aceitaram essa mudança para as 6h30 da manhã. Melhorou um pouquinho, porém vocês sabem que ninguém vai fazer a obra de Deus sem encontrar empecilhos. Tem empecilhos em todo momento, seja 6, seja 5, seja 7, a hora que for, nós teremos sempre os empecilhos. Se alguém espera fazer a obra de Deus achando o caminho todo livre, sem nenhum empecilho, está enganado. Já começar pelo Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre. Vocês viram Jesus fazer a obra dele aqui na terra sem empecilhos? Tiveram os fariseus, doutores da lei, tudo se opondo, e era justamente na área dos religiosos. Não era tanta a multidão, os incrédulos, não, eram as pessoas religiosas que impediam a obra do Senhor. Então, por aí já dá para você entender que nunca você vai fazer a obra de Deus sem ter empecilhos. Então, a gente muda para 5, tem problema, muda para 6, tem problema, muda para 6h30, agora tem meu filho aqui, andando para lá e para cá, já tomado banho, todo cheiroso, mas conversando na linguagem dele. Aí, como vocês viram umas conversinhas assim estranhas, já sabe, é ele que está falando do jeito dele, certo? Mas não se preocupe não, porque isso é um bom aprendizado para nós. Se eu estivesse olhando as circunstâncias, eu não saía de casa, eu não fazia nada. Então, você já sabe que é assim que se faz a obra de Deus. Ótimo saber isso, né? E aí vocês sabem também que nós estamos aqui com o propósito de estarmos conhecendo mais a Deus. Cada capítulo da Bíblia é um conhecimento de Deus. E nós estamos no livro de Números, terminando o livro de Números hoje. Por quê? Porque você já sabe tudo que está repetido aqui, né? Não dá pra gente dar repassadinha rapidinho, sem nenhum problema, porque tá tudo bem claro. E se tiver alguma dificuldade, você já sabe, o telefone é 34216143. Só é ligar e dizer, apóstolo, eu estou com dificuldade aqui nesse capítulo de Números, ou de qualquer outro livro que nós já fizemos o estudo, e nós vamos conversar sobre isso, o Espírito Santo nos ajudará. Não se esqueçam também que vocês têm tudo gravado no YouTube, qualquer dificuldade no que está falando aqui, vocês estão no repassar todas as lives, a das 6 horas da manhã aqui no Instagram, a do meio-dia no Face, a das 18 horas, a das 6 horas da manhã, não, das 6h30 da manhã, que agora mudou, não é? 6h30 da manhã, a do meio-dia e a das 18 horas, todas as três estão gravadas no YouTube. Então pronto, nós estamos bem, graças a Deus. Então nós vemos aqui o capítulo 33, foi que nós ficamos, né? Nós falamos até o número 32, mostrando a vocês as dificuldades de início, da divisão do território. Isso eles estão para entrar na Terra Prometida, já estão ali em frente praticamente ao Jordão, já para atravessar, e tudo já organizando para poder, quando chegarem, já saber cada um o seu lugar. E aí nós vemos que são alistados números aqui no 33, alistados números, os inúmeros lugares que faziam parte significativa para eles. Então, foi agora aqui, nesse capítulo 33, está sendo uma experiência de Israel no deserto e não... As experiências foram registradas, todos viram, nós vimos durante esse estudo tudo que foi feito, e o fator numérico de 40 locais entre Ramassés e as campinas de Moabe faz supor alguma estilização da lista, o que ajuda a explicar os locais não incluídos. Aqui é com tipo mapa, tudo já bem organizado, porque chegou a hora
de estarem sendo distribuídas aos territórios. E aqui nós vemos que Moisés registrou a jornada dos israelitas do modo como Deus ordenou a ele, provendo um registro de seu progresso, tanto espiritual como geográfico. É tipo uma avaliação. Está na hora da avaliação, capítulo 33, estão sendo avaliados toda a trajetória deles, o que é que eles iriam receber. É tudo assim, muito bom da gente ler e entender. Não tem dificuldade esse capítulo 32. É repassando tudo, olhando tudo que já foi feito, é tipo uma avaliação, pois está na hora de entrar, graças a Deus, né? E aqui eu disse do 33, que eu estou passando por cima só para vocês terem uma ideia, e eu sei que vocês vão ler e não vão ter dificuldade. Alguns já leram não sei quantas vezes esse texto, esse capítulo, já estão sabendo, e outros que forem ler não vão ter dificuldade também. Agora, número 34, ele está aqui vendo, ele convoca os líderes, Moisés, né, para repartir tudo que tem que ser repartido da terra prometida. O tamanho da herança dependia do tamanho da tribo. Se a tribo fosse grande, o território era maior, era grande. Se a tribo fosse menor, então era de acordo com o tamanho da tribo a distribuição dos territórios. Aqui nós aprendemos nesse capítulo o seguinte: nós somos limitados. Nós sabemos que o nosso Deus é o dono de tudo, mas tem limites para todos nós. Nós não podemos sair dos limites. Olha aqui, Deus prometeu a terra prometida. Podia ser assim aquela liberdade toda, não, mas cada um tinha a sua porção, tudo direitinho, tudo organizado, tinha um limite de um para outro. Tudo bem organizado, tudo com limite. Essa palavra limite é a coisa que o ser humano não gosta. E aqui nesse capítulo 34 é um choque pra gente, né? Podia ser tudo assim à vontade, cada um avançar aqui. Não, mas Deus deu, foi feito através do tamanho da tribo, era o tamanho do território, tudo da maneira correta. E não tinha esse negócio de querer ultrapassar o limite. Tinha limite. Quando se fala a palavra limite, pronto, você sabe até onde você vai. E esse é um grande aprendizado para nossas vidas, sabermos até onde nós vamos. Nós somos dono do ouro da prata e muitas vezes Deus é o dono do ouro da prata, e muitas vezes a gente diz isso com toda aquela coisa que chega, muda até a voz. O meu Deus é o dono do ouro, da prata. Então, eu não sou caldo, sou cabeça. Não se esqueça que o Senhor tem a sua porção. Pergunta para Ele até onde você deve ir. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele dá limites, mesmo sendo o dono de tudo. Então, pergunta até onde. Muitas vezes nós já estamos além daquilo que Deus determinou para nossas vidas. E como é que você sabe? Pelos prejuízos que você toma. Adiante você vai ver as consequências de coisas adquiridas que não era para você estar adquirindo. Você olha para trás e vê, quando eu construí isso aqui, quantos cultos eu faltei porque eu não estava fazendo isso? Quantas horas eu tomei do meu Deus de estar com Ele no lugar secreto e não estava? Por causa disso que eu construí. Estava tão envolvida com essa construção. Quando você vê as consequências, por cima de que você passou, você já sabe que saiu do limite. Tem limite. O Senhor diz na sua palavra que as demais coisas Ele nos acrescenta. Então saibamos onde vamos ficar, onde devemos estar. Porque se alguma coisa adquirida tirou o tempo de Deus, tirou o tempo da intimidade, tirou o tempo do momento da congregação, como o Senhor diz em Hebreus 10, 25, para não se afastar da congregação, mas você para construir isso, para fazer isso, você não podia nem ir ao templo, ter comunhão com os irmãos, estar lá adorando o seu Deus, na casa que é chamada casa de oração, não teve tempo para ficar no seu lugar secreto, não teve tempo para interceder pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão
sofrendo, as pessoas que estão aí com tanto sofrimento, tendo tanto tipo de doença, uma pessoa fazendo hemodiálise? Já pensou uma pessoa fazendo diálise peritoneal? Já pensou nas pessoas fazendo quimioterapia? Mas a gente não teve tempo de interceder por quem está sofrendo, não teve tempo de estar indo no presidiário, não teve tempo para nada, porque a gente estava passando do limite, chegando aonde Deus nos mandou chegar. Ele disse que as demais coisas Ele nos acrescenta. Então a gente fica dentro do nosso limite e vai fazer, o nosso limite é tudo que Deus ordenou para o reino dele crescer. Então, vidas para ganharmos, não pode sair da nossa programação, vidas para ganharmos, momentos de intimidade com Deus, momentos especiais com Ele, porque nós devemos estar com Ele o tempo todo, orando sem cessar, que é assim que a palavra diz, mas tem aquele momento que a gente se recolhe, seja até embaixo de uma árvore, para estar com Ele, só Ele. Então, se a gente passou por tudo isso, saiu do limite. E hoje sofre as consequências. Uma família desajustada, porque viu uma mãe ou um pai que correu tanto atrás de coisas materiais e que não teve tempo para educar os filhos na palavra, não teve tempo para estar fazendo a obra do jeito que ela deve ser feita, produzindo, dando frutos. Então, passou do limite. Então, vamos ter cuidado. Esse capítulo 34 de Números nos chama a atenção disso a vocês, que aqui tem muito estudo teológico, muita coisa que a gente sabe, que a gente anota, que a gente estuda, mas eu quero trazer para a nossa realidade, sempre pegando os assuntos de cada capítulo, para trazer para a nossa realidade. Sempre falando de limites aqui, a gente traz para a nossa situação, quantas vezes a gente sai do limite, porque o nosso Deus é o dono de tudo, e a gente diz, eu tenho que ser cabeça, então a gente luta, passa por cima de tudo para ser cabeça, eu tenho mais do que meu vizinho, eu tenho mais do que tudo, você tem mais, porque você acha que está fazendo assim para mostrar que Deus, realmente o seu Deus é o grande Deus. Ele é o grande Deus, como você mostrar uma família salva, aí todos vão saber que seu Deus é um grande Deus. Quando você mostrar diante do Senhor, lá, naquele grande dia, os nomes de vidas que você salvou, aí você fez realmente do seu Deus um grande Deus. Quando você cumpriu o que o Senhor disse, de estar com intimidade com Ele, aí Ele é um grande Deus. Então é necessário saber onde nós vamos? Qual é o limite nosso? A gente passou disso aqui, já saiu do limite. Se passou, não teve o tempo para evangelizar, já saiu do limite. Não teve o tempo para fazer seu momento com Deus, saiu do limite. Não teve o tempo para você visitar o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre. Não teve tempo para chegar num bairro de pessoas pobres e ali levar a palavra. Então saiu do limite. Então não vamos ficar assim nessa conversa que não é de Deus. Dizer, essa daí não é de Deus. A maneira como você interpreta não é de Deus. Eu sou cabeça, eu não sou cauda. Aí aquele salto que não tem mais tamanho, aquele vestido mesmo exclusivo que ninguém tem. Aquelas coisas todas que a gente faz porque a gente diz assim. Eu estou dizendo que Deus está falando comigo, sabe? Você está falando com alguém. Porque a gente pensa assim, se eu ponho um salto, se eu visto um vestido exclusivo, ninguém tem esse vestido, você é a única pessoa naquele evento com aquela roupa. Se a gente pensa essas coisas assim, porque para dizer que Deus é o dono do ouro e da prata e que nós somos cabeça, está tendo uma interpretação errada. Porque nós sabemos que o Senhor pode nos dar tudo isso. Mas se você chegou a esse ponto, como eu estou lhe dizendo, passando por cima dos princípios bíblicos, você está sendo de cabeça, está sendo uma vergonha para a palavra de Deus, para Deus. Porque não é assim que você glorifica, nem eu nem você glorificamos o nome do Senhor. Nós podemos entrar com aquele salto, com aquele roupa exclusiva, se estiver acompanhando a nós, as vidas que nós ganhamos. Não é? Pode estar assim, tá simplesinho. Essa roupa assim, possante, esse sapato, se tem vidas lhe acompanhando que você ganhou, você é uma pessoa simples. Não lhe impediu nada, o seu salto não lhe impediu, o salto não lhe impediu você ganhar vidas, que é o propósito do Senhor, é esse. Agora, se você entra com essa roupa possante, essa roupa tão lindo assim, tão maravilhoso, e não traz uma vida, que vergonha, não é? Voltemos aos princípios bíblicos. Não tem nenhum problema de você andar bem arrumado, andar todo mundo vendo que você é cabeça, pela maneira que você se veste, mas a pessoa quer ver a multidão atrás de você.
A pessoa não, Deus quer ver a multidão, porque os filhos deles foram ricos, né? Abraão, todos, mas você viu o processo? Nós já vimos aqui estudando, já viu o processo? O que, é que ele chegou a ser? Com toda a riqueza, chegou a ser o pai da fé. Então estava dentro do limite dele, com muita luta, mas estava, né? Que o que precisava era isso, mostrar a fé em Deus, porque sem fé ninguém agrada a Deus. Então ele chegou a fazer isso, esse é o seu limite. Você chegar a glorificar o nome do Senhor. Saiu disso, se Abraão, dessa riqueza toda que teve, rico antes de aceitar a Deus, rico depois, que Deus não pega ninguém para empobrecer, ele já era rico mesmo, no tempo da idolatria, e Deus conservou e aumentou a riqueza dele. Isso não impediu dele ser o pai da fé. Então, se você está com seu salto maravilhoso, sua roupa maravilhosa, mas se você tem uma multidão, que você entra no templo, olha aquela multidão ali, ó, centenas de pessoas que você ganhou, que maravilha, né? Deus está falando comigo, não sei se está falando com você. Que maravilha, né? A gente chegar assim, cruzar as pernas direitinho, aquela roupa linda, comprida até os pés, coisa maravilhosa, e olhar assim na sua frente, dezenas de pessoas que você ganhou. 6 dias da semana você não vacila. O que você está no seu corpo, tudo que você tem, foi Deus que lhe entregou, sem você pular, sem você passar por cima dos princípios bíblicos. Aí não tem nenhum problema. Você pode estar de olho da cabeça aos pés. Se você não quebrou, se você não esteve transgredindo os princípios de Deus, não tem problema. Você está dentro do seu limite. Mas se você tem tudo isso que você possui, essa casa maravilhosa, tudo isso impediu de você viver os princípios bíblicos, então você saiu do limite. Volta ao limite. Aí onde Jesus diz, vende tudo que tens e dá aos pobres, o cara saiu do limite, né? Guardando os mandamentos e não tinha coragem de ajudar o pobre. Aí o Senhor foi lá no máximo, né? Se eu estivesse andando corretamente, fazendo como deveria ser no dia a dia, não ia ser exigido tanta coisa assim. Mas como ele não fez nada disso, estava com muito atraso, né? Tinha que vender agora tudo. Vende tudo e dá aos pobres. Que não é isso que Deus quer. Deus quer que a gente tenha para nós e para dar. Mas o caso aí desse homem que você vê Jesus dizendo, vende tudo, dá aos pobres, sem viver a vida toda camuflado, dizendo que está cumprindo mandamentos, sem estar cumprindo nada. Com dívidas e mais dívidas diante de Deus em relação ao próximo. Então agora, meu filho, tem para você o seguinte, vende tudo que tem, é restituição. Você sabe que lá em Israel tudo era restituição, né? Eu sei que era o tempo da lei, mas Jesus Cristo não abre mão também de você, na gratidão, ser grato. E com essa gratidão você poder estar restituindo. Não por lei, mas por amor. Que foi o que aconteceu na vida de Zaqueu. Recebeu Jesus, começou a olhar para o seu próximo de uma maneira diferente e disse, segundo o que eram as leis de Israel, tinha que restituir. E ele não fez isso por causa da lei, ele fez porque agora o amor de Deus inundou o coração dele. Ele aí, quadruplicadamente, devolvo tudo que tomei. E aquele rico que foi para Jesus, aquele jovem, ele também tinha que restituir tudo. Tanto tempo ele vivendo no bem bom dele, sem cuidar dos pobres, agora era hora de ele vender tudo que tinha, por amor. Porque tudo que Deus quer, que nós amemos ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, ou seja, a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então não saímos do limite não, aqui é um bom despertamento para nós, e o Senhor, dono do ouro da prata, que amou tanto Israel, mas chegou dentro chegando na terra prometida, eles não ficaram à vontade fazendo o que bem queria, cada um pegando, não, teve um limite para cada um. Então essa é uma boa lição. Vamos ver, Números 35, esse capítulo define cuidadosamente a diferença entre o homicídio doloso e intencional e o homicídio que é feito culposo não intencional. Nós sabemos que o Senhor, voltemos lá para Gênesis, lá em Gênesis 9, o Senhor diz a Noé, fazendo pacto com Noé, mais uma aliança o Senhor fazendo com o homem, ele diz que o cuidado com a vida era tão grande que até os animais era para comer sem o sangue. A partir dali ficou comendo a carne, mas a carne sem o sangue, para ter respeito pela vida. E que ninguém podia matar o outro, ninguém podia matar o ser humano. Se matasse, ali já sabia. Era condenado à morte também.
de tão preciosa que é a vida, que o Senhor dava castigo mesmo para aquele que matasse alguém, e também para poder eles não terem nenhum esquecimento disso, até o animal com seu sangue não comia, para ter respeito pela vida. Mas o Senhor de Israel já chegou aqui no momento onde já estão vocês viram que no início casava irmão com irmã, mas depois foi proibido, né? Tem coisas que foram feitas no início que depois Deus mudou. Ele é soberano, ele sabe o tempo de cada coisa. Aí agora também ele muda aqui em relação à morte, não é? Só é condenado à morte a depender da maneira como a pessoa matou. Aqui em Israel, se foi por ira, irado, propositalmente, aí o que acontece? Era morto também. Mas se não fosse porque estava intencionado de fazer, aconteceu. E aí tinha a cidade refúgio. Elas tinham várias, sempre próxima de alguém, que não dificultasse aquele que, sem querer, que não foi proposital, que causou a morte de alguém. Então, para eles tinha a cidade refúgio, para essas pessoas. Hoje tem uma imitação dessa lei por aí, a gente vê, não é? A depender do tipo como foi também a maneira que matou, também tem amenizam de algumas maneiras aí. Mas aqui Israel é bem radical em relação a isso. Já tinha cidades refúgio, que era próximo, nunca dificultava a chegada daquele que matou sem querer, e eles iam se refugiar lá. Não deixava de ser um castigo porque não podia estar no meio dos outros, mas tinham direito a continuar vivendo. Então, tudo isso Deus preparou para Israel, dando a Israel todos os esclarecimentos necessários. Aqui já é o capítulo 35, que o destaque é esse, em relação à vida. E eu creio que essa é uma lição que nós temos a certeza que Deus deixou bem, tudo ele deixou claro, desde Gênesis, ele avisando até a carne com o sangue não era para comer por causa disso, por causa do respeito à vida. Então isso está muito certo, muito claro para nós. Capítulo 35, não tem muita coisa para se falar, a não ser que você tenha alguma dúvida, você pode perguntar também, que nós estamos dispostos a lermos junto com você, só é marcar o horário. O capítulo 36, esse capítulo nos ensina os assuntos aparentemente triviais, que podem envolver grandes princípios. A gente pensa que coisas assim simples não podem trazer alguma lição para nós, mas pode. Esse é o assunto 36, como eu já disse, a Bíblia toda é importante, até aquela passagem bíblica que você acha, oh meu Deus, nem precisava ler isso, pois tudo é importante, se você parar, porque eu já disse a vocês que é uma conversa com Deus. Se você parar e dizer, papai, estou achando tão simples aqui, mas tem alguma coisa que você quer falar com isso, diz a ele, vai te dizer. Tem tudo na Bíblia para seu proveito, não tem nada para desperdiçar. Não existe nada na vida que não seja uma profunda questão de moralidade, uma vez que seja examinado a fundo. Se você examinar a fundo, vai ter sempre algo para você aproveitar. Nada na vida é inválido, na vida do ser humano. Todo o assunto que vem até nós, se você olhar, pesquisar direitinho, ler direitinho, ouvir direitinho, você vai encontrar sempre algo profundo, algo para você aprender. E é o que acontece aqui no capítulo 36 de Números. A certeza inabalável da nossa herança em Cristo, também você pode comparar aqui nesse livro de Números, nesse capítulo 36 de Números. A certeza inabalável, como está escrito em 1 Pedro 1:4, que há uma certeza, tem que haver essa certeza inabalável nossa em Cristo Jesus, de que Ele realmente é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e que Ele é o nosso caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aqui nesse capítulo você pode tirar também essa lição. A solução de todos os problemas se faz segundo o modelo de Cristo. Você também se inspira nesse capítulo em relação a isso. Que Cristo, tudo aqui está apontando Cristo, e Cristo é a solução para todos os nossos problemas. E como você saber a solução de todos os problemas?
meditando na palavra, conhecendo Deus, porque as respostas para os nossos problemas estão na palavra de Deus. Você quer saber a solução dos seus problemas? Então você esteja sempre atento à palavra de Deus. É por isso que está dizendo lá em Salmos 1, versículo 3, que se nós meditamos na palavra, nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Então, a solução, as respostas, por isso que a gente prospera, porque tem resposta para todas as situações. Então, eu estou brigando com o irmão, estou com dificuldade com o irmão, eu já tenho uma resposta. Paulo fala lá em 1 Coríntios, não leve o problema lá para fora, para os ímpios, resolva no meio do seu ministério, procure os seus apóstolos, procure os seus bispos, e eles, com a orientação do Espírito Santo, trarão a resposta para o seu problema de briga, de confusão. E com certeza a resposta é o seguinte: os que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas se passaram. Então, o que foi? Por que está brigando? Aquela pessoa rixosa, aquela pessoa maldosa, aquela pessoa prepotente, aquela pessoa invejosa, tudo isso é passado. Então, por que essa briga? Por que essa confusão com os irmãos? Com seu irmão ou com sua irmã? Então, sempre Deus tem resposta para todo problema na sua vida, na minha vida, através da própria palavra. Se chamar para a palavra, no instante você tem a resposta, o porquê do seu problema e resolve o problema. Se for uma questão de filhos, aí você pode ver, é você que está provocando a ira do seu filho? Veja se é, peça perdão para ele. Porque a gente pensa que filho não é para a gente pedir perdão, somente eles que têm que pedir perdão a gente. A gente pensa que os filhos só tem que aprender e com eles a gente não aprende nada. Nós aprendemos também com nossos filhos. Então qual é o problema? É você com seu filho? Muita irritação? Não consegue suportar seu filho? Então o que acontece? A palavra diz, pais, vós pais, não provoquei a ira dos seus filhos. Então é bom a gente resolver todos os problemas com a palavra. Só tem uma solução, Jesus. Jesus é a palavra. Então tem resposta para todos os nossos problemas na palavra. De filho para pai, que raiva do meu pai, que ódio do meu pai, que ódio da minha mãe. Como? Para com esse problema. Esqueça que você está perdendo um grande prêmio se você continuar irado e raivado com seu pai e com sua mãe. Só basta você pedir perdão para que você possa prosperar e ter vida longa. É assim que ele diz, que aqueles que honram seu pai e sua mãe têm vida longa. Então para com esse problema. Com seus servos, você é uma pessoa riquíssima, você é uma pessoa poderosíssima, não é? Cheia de dinheiro e tem muitos servos. Não se esqueça, tem respostas para esse problema. Vós servos, vós senhores, cuidar bem dos seus servos. Já viu isso em Efésios? Para cuidar bem. Então tem resposta para todo problema. Está com problema com servos? Vê se você não está sendo injusta com seu servo. Vê se ele tem sentido de você realmente um Senhor que tem acima de tudo o Senhor Jesus. Ele tem visto Jesus na sua vida? Então cessa com esse problema, para com isso. Entenda que o seu servo é um ser humano e que ele precisa ser tratado como um ser humano. Então vamos ver quais são os direitos deles e vamos cuidar bem deles. E você vai parar com esse problema. Não vai faltar pessoa para trabalhar para você. Se você estiver realmente sendo honesta, sendo pessoa que é cumpridor do seu dever, cuidar dos seus servos como você sabe que Jesus Cristo manda cuidar. Ele manda cuidar com amor. Então pronto, não vai lhe faltar pessoas para te ajudar, para te cuidar, certo? Quer parar com esse problema? Eu não tenho ninguém que venha me ajudar, não tenho ninguém na minha casa, não tenho ninguém na minha empresa, ninguém quer ficar comigo. Dê uma olhadinha se você está sendo um senhor ou uma senhora desses servos que tem acima de tudo o Senhor Jesus Cristo, que considera os princípios bíblicos que Jesus deixou diante dos seus servos. E se o problema é não arranjar emprego, não tem emprego, não tenho ninguém, não consigo ter um patrão, vê se não é você que trabalha de uma maneira errada, sem amor ao que faz, e por isso ninguém te quer, ninguém quer você trabalhando para ele. É o problema esse, desemprego? Seja um servo humilde, que serve ao seu Senhor, como se estivesse servindo a Deus,
que você verá que esse problema você nunca vai ter. Nunca vai te faltar emprego se você for um servo que serve ao seu Senhor como se estivesse servindo a Deus. E o patrão nunca vai ficar sem ter alguém que queira trabalhar para ele se ele cuidar do seu servo como Jesus Cristo cuida de nós. Tenha certeza que não tem problema. Então, quais são os problemas nossos na terra do ser humano? São os problemas dos relacionamentos. Jesus deixou a resposta para tudo. Ele é a própria resposta dos nossos problemas. Então, pronto. E que negócio você... Que problema é esse com o seu marido? Seja submissa. Qual é o homem que não ama uma mulher submissa? Qual é o problema do marido com a mulher? Seja um homem que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja. Qual é a mulher que não vai ser submissa ao marido que ama a sua mulher como Cristo amou a igreja? Então, os problemas de relacionamentos são os problemas que reinam na terra, não tem outro. E aí, só basta buscar resposta na palavra de Deus. Na palavra de Deus tem resposta para tudo. Então, queridos, vamos prosseguindo conhecendo o Senhor. Estou no capítulo 36 e aqui vocês podem ler, não tem nada de difícil, mas se você achar difícil, lê esses capítulos 34, 30, 33, 34, 35, 36... Nós estamos encerrando, né? Aí, esses daí, eles são tarefa de casa, porque eu passei assim por cima, porque eu achei muito fácil de entender. Eu acredito que o Espírito Santo está em nós e ele está nos ajudando bastante, está nos ensinando. E tem assuntos aqui que são fáceis, né? Que até pela nossa inteligência já dá para ter uma ideia, mas sempre tem que ter o Espírito Santo, porque o livro é espiritual. Tem que ser tudo guiado pelo Espírito, ensinado pelo Espírito. Até a parte mais fácil precisa dele. E eu acredito que vocês estão conseguindo. Então aqui nós vemos no capítulo 36, o finalzinho, mostrando que é o seguinte. Nas Campinas, aqui está falando que os israelitas estavam reunidos, ali nas Campinas, e que estava em frente ao Rio Jordão. E aí segue, depois disso, estamos terminando assim. Depois disso, está em frente ao Rio Jordão para quê? Para atravessar, para entrar na terra prometida. Aí você vai ver agora que vai entrar o livro de Deuteronômio. E o livro de Deuteronômio já sabe que é um discurso de Moisés. É todo o discurso de Moisés, o livro de Deuteronômio. Repassando tudo, falando tudo. Nosso Deus é um Deus de repetição. Então você vai ver coisas no Deuteronômio que estava lá em Êxodo, vai ver coisas que estavam lá em Levítico, vai ver coisas que estavam lá que está aqui em Números. Mas vai rever coisas aqui. É um discurso de Moisés, o livro de Deuteronômio. Nós vamos entrar hoje ao meio-dia, se Deus permitir, no Face, já no livro de Deuteronômio. E vocês sabem que não tem nenhuma dificuldade de saber o assunto das outras lives. De todas as lives, porque está no YouTube. Cada vídeo meu são 3 vídeos por dia. De cada live você tem um vídeo. Então vocês podem repassar tudo que não assistiram na live, vocês podem repassar e vocês podem ver no YouTube. Quem não é inscrito, faça a sua inscrição, que melhor ainda, não é? Fica melhor. É Rai Santana Nascimento. Mas aqui nós estamos terminando o livro de Números. Eles eles na Campina, em frente ao Rio Jordão, que já vão atravessar para a Terra Prometida com todas essas recomendações que Deus fez e que nós passamos e repassamos. E se quiser repassar mais, deve repassar, porque quanto mais a gente rumina, como um animal ruminante, vai e vem, mais a gente conhece Deus. Não fique pensando que aqui você já está no doutorado de Bíblia, nem eu nem você. Aqui é como se a gente estivesse apenas no primeiro degrau. Depois de todos esses 4 livros que já lemos, ainda estamos no primeiro degrau, ainda tateando para ver se consegue se firmar no primeiro degrau. E aí a gente vai continuando. De repente você está conhecendo tanto Deus, que você não abre a boca para falar uma palavra que não seja Ele. Mas só assim, meditando na palavra de dia e de noite. Aí quando você for falar, ninguém que sabe, aquelas pessoas que não gostam de Deus, não vão querer conversa com você. Porque você abriu a boca é Deus falando. Você abriu na boca é Deus falando. Você vai sentir essa experiência desagradável das pessoas. Já vou sair daqui, é minha fanática.
Só fala tudo de Bíblia. Já vou sair daqui, lá vem ela. Só fala de Bíblia. Você vai ter essa experiência. Já estamos no quarto livro, vamos entrar no último livro do Pentateuco. A essa altura você já está falando assim. A pessoa está conversando com você, assim como estava lá em Gênesis. Ah, Gênesis falando isso assim, assim, assim. Ah, assim como estava lá no livro de Êxodo. Ah, Êxodo fala assim, assim, assim. Ah, como estava lá no livro de Levítico. Ah, no livro de Números. Ah, como fala lá no Deuteronômio. As pessoas me dizem, vem ela, vem a fanática. Mas não se preocupe, é tudo que nós devemos fazer é isso, falar o que Deus fala, porque assim naquele grande dia nós não seremos envergonhados. O Senhor vai expor toda palavra que não foi palavra dele, porque só a verdade é ele, então temos que falar a palavra o tempo todo. E nós seremos julgados por aquilo que nós falarmos. Então, caprichemos, meditemos de dia e de noite para a gente não falar nada que não seja da palavra de Deus, que assim nós seremos aprovados. E se a gente sabe que falou alguma coisa que não foi da parte de Deus, não foi para Deus, peçamos perdão, porque a palavra diz em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se nós confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então, ainda a palavra já nos favorece, tá vendo? Se a gente notar que falou alguma coisa que não foi palavra de Deus, então imediatamente vamos para a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Confessar, Senhor, eu falei algo que não é a tua palavra. Para poder naquele dia não ficar lá estampado na vista de todos as vergonhas da gente. Olha aqui, ó, você falou isso, não foi Deus, não fui eu que falei. Você falou isso dizendo que era ele que estava falando, não era eu. Entendeu? Vamos ficar firmes nesse propósito. Quero dizer para vocês que o livro de Números cobre 39 anos daquela peregrinação toda do povo de Israel. 39 anos, o livro de Números fala sobre isso, cobre isso. Ele termina com os israelitas participando, os israelitas próximos, né, posicionados próximo ao Jordão, já na frente da terra prometida. É assim que termina esse livro de Números. Depois de tudo que a gente ouviu, ele tá sendo escrito de 39 anos de experiências dos israelitas. Esse livro de Números está assim, é claro que o miolo, né? Dessa trajetória dos israelitas. 39 anos, né? Eles passaram mais ou menos 40 anos, não foi? Para chegar na Terra Prometida, depois que estava 15 dias em frente, estava no Monte Sinai, em frente ao Monte Sinai, só era 15 dias para chegar na Terra Prometida, vocês sabem disso, né? Aí tiveram que passar mais ou menos 40 anos. E esse livro de Números faz essa cobertura. É como se fosse aquele jornal mais famoso que você conhece. Aqui é o livro de Números. Fez o apanhado de 39 anos desse povo nessa peregrinação do deserto. Então, louvado seja Deus, porque estamos mais uma vez vencendo o quarto livro do Pentateuco. E hoje, ao meio-dia, se Deus nos permitir, estaremos com o livro de Deuteronômio. Deus abençoe a todos. Eu sei que Deus ama vocês e Ele colocou amor no meu coração. Eu amo vocês.